Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou comentar álcool, fenol e enol. Eu vou dar continuidade ao nosso conteúdo visto em sala de aula. O último conteúdo que nós estudamos foram os hidrocarbonetos aromáticos e nós vamos dar continuidade hoje a partir da página 379 do livro número 2 de Química C. Então eu te convido para acompanhar aí pela sua apostila e nós vamos ver esses conteúdos. Primeiramente, nós vamos falar sobre álcool. O que é um álcool? Como que eu identifico uma molécula de álcool? Um álcool ele é identificado pela presença de uma hidroxila, que é o grupo H, que também pode ser chamado de oxidrila, ligado a um carbono saturado, ou seja, a um carbono que apresenta apenas ligações simples. A classificação de um álcool pode seguir dois critérios. O primeiro, quanto ao número de hidroxilas ou oxidrilas. Se tivermos uma hidroxila, ele vai ser um monoálcool ou monol. Duas hidroxilas será um diálcool ou um diol. E três hidroxilas, nós vamos ter um triálcool ou também poderá ser chamado de triol. Um outro critério que você pode utilizar para classificar um álcool é quanto ao tipo de carbono. Eu quero lembrar a vocês que os carbonos podem ser primários, secundários, terciários ou quaternários. Se a hidroxila estiver ligada, aqui está a hidroxila, se ela estiver ligada a um carbono primário, que é um carbono que está ligado só a um carbono, nós vamos ter um álcool primário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, que é um carbono que se liga a dois outros carbonos, nós vamos ter um álcool secundário. E a hidroxila, o grupo OH, estando ligado a um carbono terciário, percebam que esse carbono ele está ligado a três outros carbonos, por esse motivo ele é um carbono terciário. Nesse caso, nós vamos ter um álcool terciário. Gente, nós vamos agora para a nomenclatura dos álcools. Nós temos dois tipos de nomenclatura. Temos a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura IUPAC, que será prefixo mais infixo mais ol. E temos a nomenclatura usual, que nós vamos colocar a palavra álcool, o nome do radical, mais terminação ico. Para o primeiro exemplo, nós temos CH3OH. Tem um átomo de carbono, prefixo met. Só tem uma ligação simples, AN, que é o infixo, mais terminação OL, que é a terminação do álcool. Então, ficará metanol para o nome oficial. No nome usual, aqui nós temos um radical metil. Por esse motivo, fica álcool, nome do radical, metil mais ico. Por esse motivo, álcool metílico. Para o segundo exemplo, nós vamos ter dois átomos de carbono prefixo et, só tem ligações simples, AN, mais terminação ol. Então, ficará etanol. No nome usual, aqui é o radical etil, por isso, álcool etil, mais terminação ico, álcool etílico. No terceiro exemplo, já temos três carbonos. E aqui eu quero fazer uma observação. Em álcool que apresenta três carbonos ou mais, você vai ter que numerar a cadeia carbônica começando pela extremidade mais próxima da hidroxila. Então, aqui nós vamos numerar do lado direito para o lado esquerdo. A hidroxila está no carbono número 1, então ficará 3 carbonos, prefixo prop. Só temos ligações simples, AN. A hidroxila está no carbono número 1, por isso ficará um ol. No nome usual, aqui é o radical propil. Assim, teremos álcool, propil, mais terminação ico, álcool propílico ou álcool N-propílico. No exemplo seguinte, nós temos novamente um álcool com 3 carbonos. Vamos numerar aqui, nesse caso, por qualquer uma das duas extremidades, porque a hidroxila está no carbono central. Então, você escolhe aí por onde você vai numerar.
fica 3 átomos de carbono, prefixo prop, só tem ligações simples AN, a hidroxila está no carbono número 2, por isso 2-ol, então fica propan 2-ol. Para o nome usual, aqui é o radical isopropil, ou também você pode chamar de sec-propil. Então ficará álcool isopropil, mais terminação ico, álcool isopropílico, na nomenclatura usual. No próximo exemplo, observem que é uma fórmula de traço. Nós vamos proceder da mesma forma. Veja que a hidroxila está mais próxima da extremidade direita, então nós vamos numerar do lado direito para o lado esquerdo. Lembrando que essa extremidade aqui é um radical metil. Numerando a cadeia, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 e 5. Primeiro radical metil está no carbono número 4, então vai ficar 4-metil. Tem 5 carbonos na cadeia principal, prefixo pente. Só tem ligações simples AN, traço, e nós vamos localizar a hidroxila que está no carbono número 2. 2-ol. Nesse caso, gente, nós não vamos ter nomenclatura usual. A nomenclatura usual ela é dada apenas para moléculas mais simples. Em moléculas um pouquinho mais complexas, como essas aqui, nós não vamos ter nomenclaturas usuais. Então, no próximo exemplo, veja que a hidroxila agora está mais próxima do lado esquerdo. Vamos numerar do lado esquerdo para o lado direito. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem um radical metil e vejam que aqui tem C2H5. C2H5 é um radical etil e ele está simplificado. Fica então 3-etil, porque os radicais são citados em ordem alfabética, e nós temos aqui etil e metil, então primeiro nós vamos citar o radical etil. 3-etil, 4-metil, traço, cadeia principal tem 5 carbonos, prefixo pente, somente ligações simples AN, a hidroxila está no carbono número 2, por isso 2-ol. Para encerrarmos os álcoois, nós vamos ver as características, as principais características de um álcool. Primeiro, eles estabelecem ligações de hidrogênio devido à presença da hidroxila. E por conta deles formarem ligações de hidrogênio, eles apresentarão pontos de ebulição elevados. A segunda característica é que um poliálcool, que são álcoois que apresentam 2 ou mais hidroxilas, eles apresentarão pontos de fusão e ebulição sempre mais elevados do que os monóis, do que álcoois que apresentam apenas uma hidroxila. E por fim, em condições ambientes, álcoois que apresentam até 12 átomos de carbono se encontrarão no estado líquido. A função orgânica que eu vou comentar agora, gente, são os fenóis. O que é um fenol? É um composto hidroxilado, do mesmo jeito de um álcool, só que agora é uma hidroxila ligada diretamente a um anel benzênico. Nesse caso, nós vamos ter um fenol. Como que nós vamos dar a nomenclatura oficial ou nomenclatura IUPAC? Nós vamos colocar hidrox, mais o nome do hidrocarboneto aromático. Aqui para o primeiro, que é o mais simples, nós vamos ter grupo H, então vai ficar hidrox, traço, está ligado ao benzeno, então hidrox, benzeno. O hidroxibenzeno também pode ser chamado de fenol comum. No segundo exemplo, nós temos um radical metil e a hidroxila. Nesse caso, nós vamos ter que numerar, vamos numerar pela hidroxila, que receberá o número 1, e a nossa numeração vai na direção do lado mais próximo do radical, que aqui no caso vai ser no sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ficando 1 hidrox, traço,
2-metil-benzeno. Nesse caso, existe uma nomenclatura que gradativamente vem sendo deixada de lado, está caindo no desuso, que é a nomenclatura que utiliza os prefixos orto, meta e para. Mas eu vou comentar porque aqui e acolá aparece uma questão com essa abordagem. Por esse motivo, atenção. Posições 1 e 2 são chamadas de posições orto. Assim, essa molécula seria chamada de orto-hidrox-metil-benzeno. Ok? Então, lembre-se, posições 1 e 2, orto. Aqui no próximo exemplo, novamente nós vamos numerar a partir da hidroxila. Vamos no sentido mais próximo do radical, ficando 1-hidrox, 3-metil-benzeno, 3-metil-benzeno. Posições 1 e 3, seguindo aqui essa nomenclatura, ela vai ser meta, então fica meta-hidrox-metil-benzeno. Meta, posições 1 e 3. Aqui no último, tanto faz numerar no sentido anti-horário quanto horário, porque estão aqui distantes, então ficará 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1-hidrox, 4-metil-benzeno, gente. Posições 1 e 4 são chamadas de posições para. Então, ficará para-hidrox-metil-benzeno. E, para encerrarmos os fenóis, nós temos as características. Primeiramente, monofenóis, que são fenóis que apresentam só uma hidroxila, são polares. Enquanto que os difenóis com hidroxilas em posições 1 e 4, por exemplo, esse fenol, gente, tem aqui o anel benzênico, hidroxila e hidroxila. Elas estão em posições 1 e 4. Então, esse fenol, esse polifenol, na verdade, esse difenol, ele é apolar, porque as duas hidroxilas estão em posições 1 e 4. A segunda característica é que os fenóis estabelecem ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio, devido às hidroxilas, e por esse motivo, eles apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição elevados. E a última característica, uma característica bem importante dos fenóis, é que eles têm caráter ácido, porque eles podem liberar, por exemplo, o hidrogênio na forma de um íon H+. Liberando hidrogênio na forma de íon H+, ele é um ácido. Galera, nós vamos encerrar esse nosso vídeo falando sobre os enóis. O que é um enol? Enol é uma função orgânica também hidroxilada. Percebam que nós já vimos álcool, já vimos fenol e agora enol. Essas três funções hidroxiladas, que são funções que apresentam a hidroxila como grupo funcional. O que difere uma da outra é onde a hidroxila está ligada. No caso dos enóis, a hidroxila vai estar ligada a um carbono insaturado que não está ligado a um anel benzênico, que não faz parte de um anel benzênico. Então, hidroxila ligada a um carbono insaturado, um carbono que tem dupla, mas que não faz parte de anel benzênico, vai ser um enol. A nomenclatura IUPAC será prefixo mais en, já que tem uma ligação dupla entre carbonos, o infixo sempre será EN, terminação ol. No primeiro caso, tem 3 carbonos, nós vamos ter que numerar a cadeia. Quero chamar a atenção de vocês que a hidroxila está bem no centro, mas eu não vou poder numerar qualquer um dos dois lados. Nesse caso, nós vamos numerar pelo lado mais próximo da ligação dupla, ficando 1, 2, 3.
temos que localizar a ligação dupla e localizar a hidroxila, ficando da seguinte forma: 3 carbonos prefixo próprio, traço. Vamos localizar agora a ligação dupla, ficando 1N, porque a dupla está entre 1 e 2, então vou dizer que está no carbono número 1N, 2O, porque a hidroxila está no carbono de número 2. Gente, no segundo exemplo, vejam que a hidroxila novamente está no centro da molécula. Então, qual vai ser o critério de numeração? Numerarmos pela extremidade mais próxima da ligação dupla, que é o lado esquerdo. Numerando 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ter 5 carbonos prefixo pente, traço, localização da ligação dupla. Está entre 2 e 3, então vamos dizer que está no 2, então 2 em traço, hidroxila no 3, por isso 3O. Pente 2 em 3O. No último exemplo, a hidroxila agora está mais próxima da extremidade esquerda. Então nós vamos numerar obrigatoriamente pelo lado esquerdo, 3 e 4, ficando 4 carbonos prefixo but, traço, localização da ligação dupla está no carbono número 2, 2N, a hidroxila também está no carbono 2, então 2O, but 2N, 2O vai ser a nomenclatura para esse enol. As características dos enóis são as seguintes: primeiro, tem caráter ácido fraco. E esse caráter ácido fraco é devido, gente, ao seguinte: esse hidrogênio ele pode ser liberado na forma de íon H+, vai se ligar com a água, formando H3 ou mais, mas devido à ligação π, aqui na ligação dupla tem uma π e uma sigma, devido a essa ligação π, esse hidrogênio ele tem uma certa dificuldade de ser doado, ou seja, a ligação π estabiliza essa molécula. Por esse motivo, o caráter ácido vai diminuir e assim nós dizemos que os enóis são ácidos fracos, tem caráter ácido fraco e são instáveis. Até por isso, não se conhece muito bem as propriedades dos enóis, porque eles se decompõem com facilidade. Galera, esse foi o conteúdo do módulo 3 de Química C, do volume 2 da nossa apostila. Façam os exercícios. Eu ia resolver algumas questões, mas para não ficar muito extenso, na verdade já está extenso, mas para não ficar ainda mais, eu vou fazer em um outro vídeo a resolução de questões desse módulo. Eu espero sinceramente que essa etapa difícil ela passe logo para que a gente possa novamente estar juntos, nos encontrarmos na nossa sala de aula, né? O pessoal do terceiro A, o pessoal do terceiro B, do terceiro C. Um forte abraço para todos vocês. Vamos focar, não vamos desanimar, vamos continuar no nosso ritmo de estudo, porque a vida não para. Nós estamos tomando as nossas precauções, estamos tomando os nossos cuidados, mas em casa nós vamos continuar os nossos estudos. Espero ter contribuído com vocês com a explicação desse módulo 3. Esperem, aguardem, porque eu vou fazer mais vídeos com exercício de questões e com explicação de outros módulos. Para vocês um forte abraço e até o próximo vídeo.